Muita gente entra na engenharia pensando que quem vai mais longe é quem tem mais talento, ou quem entende mais rápido, ou aquele cara que sempre foi bom de exatas. Mas depois de algum tempo dentro da graduação, a própria engenharia mostra que isso não é bem assim. E entender isso cedo pode mudar completamente a sua forma de enxergar os estudos, e até a forma como você mesmo se encara. Antes de começar a faculdade, eu também pensava que a engenharia é para aquela pessoa que sempre foi bom de matemática. A gente cresce ouvindo que esses tipos de cursos de exatas, como eles chamam, são para pessoas super gênias e que, assim, são muito acima da média. Mas isso pode parecer verdade no começo da graduação, mas essa verdade, ela só permanece por um tempo. Porque depois de alguns semestres você começa a perceber que vai acontecendo assim algumas coisas estranhas. Tipo, aquela pessoa que era super gênia, tirava assim 90, 95, 100, 100, 100 em tudo, ela começa a travar e ficar para trás, assim, ficar para trás dos outros. Mas e também daí aquela pessoa que você olhava para ela e pensava que ela nem era tipo tão brilhante assim, alguma pessoa super inteligente, ela continua avançando na engenharia. Isso pode gerar aquela sensação de frustração ou até de comparação. E também, assim, você sentir que você tá ficando para trás comparado aos outros. Mas fica calmo que isso não é bem assim. A engenharia vai ficando pesada e não porque as matérias são impossíveis, mas sim porque elas são contínuas e o conteúdo é acumulativo. Você aprende hoje, mas você tem que sustentar esse conhecimento por um longo período de tempo. Tem semanas que você estuda, estuda, estuda e continua sentindo que você nem saiu do lugar. E o problema é que as provas quase nunca mostram esse esforço diário. O talento ajuda sim, principalmente no começo. Mas o talento não sustenta rotinas longas, ele não sustenta frustração e não sustenta semanas ruins. A engenharia, ela não elimina quem não é super esperto. Ela elimina aquela pessoa que não consegue continuar. Quando a gente fala em disciplina, as pessoas costumam imaginar aquela pessoa super, extremamente motivada. Mas disciplina não é você render bem todo dia, não é você estar sempre motivado, assim, super animado para fazer aquilo que você tem que fazer. Às vezes a disciplina é simplesmente você aparecer, assim, você sentar para estudar, mesmo sabendo que não vai render tanto quanto deveria, você vai lá e aplica a sua rotina como você já planejou. Eu também já me apoiei muito na ideia de que entender rápido era o suficiente. Mas depois de algum tempo na graduação, eu percebi que o entender rápido, assim, né? Entender rápido, ele não sustenta o processo. Por exemplo, no início do segundo semestre, né, matéria de cálculo 2, a gente estava aprendendo sobre séries e sequências. E nisso eu peguei, assisti a aula do professor assim, anotei algumas coisinhas. Falei, tá bom, ótimo, entendi, eu acho. Assim, constantemente tirava dúvida com o professor na aula e tudo mais, mas eu não mantinha um estudo contínuo, sabe, da matéria. Aí eu não fazia revisão, não fazia nada, só na sala. Aí chegou uma semana antes da primeira prova, que ia ser sobre esse conteúdo. E eu peguei e falei, tá bom, agora vamos estudar, né? Comecei a estudar. O que aconteceu? Eu me ferrei. Tirei 20 de 90, né? Assim, para alguns isso pode ser alto, né? Vai saber. Mas, assim, até pra média, assim, da turma, acho que tava mais ou menos ali. Mas mesmo assim, eu sabia que pra mim não era sustentável aquela nota, porque eu sei que eu tenho potencial pra mais. E eu percebi que entender rápido não ia ser suficiente. E a partir dali eu entendi que eu ia ter que montar um sistema de estudo para mim. A partir disso eu comecei a me interessar mais sobre o assunto disciplina. E hoje ainda eu continuo aprendendo sobre disciplina e tô aí em constante desenvolvimento nessa parte. Não sou alguém assim super disciplinado ainda, quero me tornar, mas ainda não sou. Eu quero que você aqui faça parte desse desenvolvimento. Mas continuando, a engenharia ela forma muito mais do que só conhecimento técnico. Por exemplo, ela também forma paciência, ela forma resistência diante das distrações que podem aparecer aí na sua frente ao longo da sua graduação. E com o tempo, você percebe que a constância ela vence aqueles picos de esforço. Mas, se comparar, só vai atrapalhar você a enxergar essa melhora
em você. Se você já percebeu isso na sua experiência ao longo da engenharia ou de qualquer outra graduação que você faça, se você veio aqui e não faz engenharia, coloque aqui nos comentários pra gente saber aí que ninguém tá sozinho, né? Todo mundo passa aí por diversas situações parecidas e que todos estamos mais ou menos no mesmo processo. Então, esse canal, ele não é para se tornar algo como aulas em específico, assim, das matérias base do curso, como física e cálculo. E também não é para ficar passando atalhos para vocês. Ele é sobre sustentar o caminho. Disciplina, constância e clareza para quem decidiu continuar. Então, se esse tipo de conversa te ajuda a seguir com mais clareza e disciplina, esse canal é para você. Aproveita aí para deixar nos comentários o que você gostou, o que você não gostou. Se inscreve, por favor, aí, ó. Deixa teu like também e compartilha naquele grupo de amigos ou no grupo da sua sala de aula, por exemplo, né? Que todo mundo tem um grupo do WhatsApp, assim, eu espero. Manda pra eles aí. Quem tá se sentindo desanimado, permaneça no curso, tá bom? Ele vai te dar uma bagagem muito grande e acredito que todos vão poder se desenvolver bem a partir dessa graduação. Valeu, falou e fui.